Fala galera, eu sou o Léo e agora estamos entrando na parte 2 das funções inorgânicas. Hoje vamos falar sobre os sais e os óxidos. Sais são compostos que possuem pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Por exemplo, cloreto de sódio, famoso sal de cozinha. E os sais podem ser classificados como sais neutros, são aqueles que não possuem nem H+, e nem OH- na sua fórmula. Cloreto de sódio, por exemplo, sulfato de bário, carbonato de alumínio, etc. Os sais ácidos são aqueles que possuem um H+ na sua formulação. Por exemplo, o monohidrogeno carbonato de sódio ou carbonato monoácido de sódio. A gente também tem os sais básicos, são os que possuem, imaginem só vocês, OH- nas fórmulas. Um exemplo é o cloreto monobásico de cálcio ou monohidroxicloreto de cálcio. Além deles, nós temos os sais hidratados. Mas como assim tem água? Quando eles formam os retículos cristalinos, eles formam com moléculas de água junto, em proporções definidas. Por exemplo, nós temos o sulfato de cobre 2 pentahidratado, ou o sulfato de cálcio dihidratado. Tudo bacana, tudo legal, você está falando um monte de nome aí, mas na verdade como é que dá o nome de um sal? Basicamente o nome do sal vai ser o nome do ânion mais o nome do cátion. Por exemplo, cloreto de sódio, sulfato de cálcio. E nessa hora vale a pena relembrar na sua tabelinha dos nomes dos sais que derivam do nome dos ácidos. É o atômico bonito e gostoso, tá aqui de volta. Agora vamos para uma coisa que dá pra gente raciocinar aqui. Como os sais são formados? Quando você reage um ácido e uma base, isso vai gerar um sal e água. Agora, existem três tipos de reações nesse caso. A gente tem a neutralização total, que é basicamente você ter o mesmo número de H+ e o mesmo número de OH-. Eles vão se neutralizar totalmente e vai gerar água e o sal. Um exemplo clássico disso, se eu tenho hidróxido de sódio na mesma proporção de ácido clorídrico, vai gerar cloreto de sódio e água. Isso porque eu tenho as mesmas proporções. Agora, se eu tiver, por exemplo, um hidróxido de cálcio, eu tenho que ter o dobro da quantidade de HCl para eu ter essa neutralização total. Mas e se eu não tiver o dobro da quantidade de HCl? Aí, meus amigos, a gente vai ter uma neutralização parcial, que é o nosso segundo caso. E no caso da neutralização parcial, a gente vai desmembrar em dois casos. O primeiro caso é se eu tiver mais H+ do que OH-. Por exemplo, se eu tenho a proporção de 1:1 de ácido fosfórico com hidróxido de sódio, vai gerar o dihidrogeno fosfato de sódio ou fosfato de ácido de sódio. E se eu tiver uma proporção de 1 de ácido fosfórico para 2 de hidróxido de sódio, eu vou gerar o monohidrogeno fosfato de sódio ou fosfato monoácido de sódio. Só que pode acontecer o inverso também. Pode acontecer de eu ter mais base do que ácido. Por exemplo, se eu tenho a proporção de 1:1 de ácido clorídrico com hidróxido de cálcio, eu vou formar o cloreto monobásico de cálcio ou monohidroxicloreto de cálcio. E com isso a gente encerra sais e vamos tocar para frente para os óxidos. Os óxidos são compostos formados por dois elementos em que o mais eletronegativo é o oxigênio. E eles são classificados de acordo com seu comportamento em água. Os óxidos básicos reagem com água formando bases e reagem com ácidos formando sal e água. Um grande exemplo disso é o óxido de sódio. E a gente também tem os óxidos ácidos, que, imaginem só, reagem com água formando ácidos e reagem com bases formando sais e água. Um grande exemplo disso é o dióxido de sulfeto. Agora, nós também temos óxidos neutros, que são óxidos covalentes, ou seja, são formados por ametais e não reagem com água, ácidos ou bases. Os mais importantes nesse caso são o CO, o NO e o N2O. E nós também temos óxidos anfóteros. Agora, o que é um óxido anfótero? É basicamente um óxido que se comporta como base na presença de ácido e como ácido na presença de base. O principal exemplo é o óxido de zinco. Nós também temos os óxidos mistos ou duplos. Eles são o resultado da combinação de dois óxidos do mesmo elemento. Por exemplo, magnetita e zircão. E para finalizar, nós temos os peróxidos, que são aqueles elementos que possuem O2 na sua estrutura. Os peróxidos mais comuns são formados por hidrogênio, peróxido de hidrogênio é a famosa água oxigenada, e por metais alcalinos e alcalinos terrosos, peróxido de sódio, peróxido de lítio, peróxido de magnésio. E vale ressaltar que os peróxidos reagem com água, formando bases e água oxigenada, ou reagindo com ácidos, formando sais e água oxigenada. Agora, como dar nome para os óxidos? É muito simples, é óxido de e o nome do composto, tipo óxido de cálcio, óxido de sódio e por aí vai. E se eu tiver um elemento que tem NOx diferente, tipo ferro, tem 2+ e 3+? Você lembra dessa perguntinha? É a mesma perguntinha que eu vou fazer para vocês no caso do óxido.
como dar o nome dos óxidos do ferro. E é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu deixo vocês com um grande beijo, um abraço e eu fui.